Você falou dos anjos, eu achei bem legal que você já mostrou uma vertente violenta dos anjos, com a qual a gente não está acostumado, que todo mundo pensa naquilo, um menino loirinho tocando harpa, bonzinho, vai me salvar, então tem tudo isso. Queria que você falasse de Jesus, que é a figura icônica, máxima da Bíblia, máxima também o Filho de Deus, né? O que que você poderia falar, assim, porque na minha percepção, eu não sou um especialista, eu estou aqui para fazer o papel de entrevistador só, eu não sou um ultra especialista da Bíblia como você, eu li a Bíblia católica uns pedaços, assim, mas se Jesus, ele é lá do Oriente Médio, né, acho que ele Perfeito. nasceu em Belém, alguma Isso. coisa assim, Belém eu é tô... Frata. E ele não teria aquele visual que é apresentado pra gente, um cara loiro, Isso. com o cabelo liso. Quero que você fale um pouco sobre Jesus, antes de a gente entrar na pauta Alien, e mandar um abraço pro Ale, quem tá perguntando. O Ale ainda tá lá nos Estados Unidos, o querido Sherminator, vai voltar logo muito em breve, espero que semana que vem ele esteja aqui como o host aqui do meu lado, que não é co-host, é host e host aqui, mas pode falar de Jesus, por favor, pra gente. Legal. Um abraço pro Alê, né? Uhum. Observe, Jesus, a ideia de Jesus, a partir do momento em que a igreja ela teve um atrelamento ao Estado e se expandiu a religião, né, por todo o império, havia uma necessidade, justamente na questão europeia, de se divulgar ou de se difundir essa imagem de um Jesus europeu. Mas Jesus, e veja, isso não era um problema com relação à questão, vamos dizer assim, da região ser parte da África ali onde está. Ali justamente era a ideia de que ele não se parecesse como um judeu. Essa era a ideia, Entendi. ok? É disfarçar isso. Isso. Não era a ideia não, porque Jesus tinha uma pele um pouco mais escurecida devido à região. A ideia, ele nasceu dentro da cultura judaica e ele é como um judeu daquele lugar, com barba cerrada. E até por ser nazireu, que era uma classificação dentro ali do seu estado religioso, que ele não deveria fazer a barba, não deveria cortar o cabelo e tal. Então daí vem esse estereotipo judaico. Então a ideia foi tirá-lo dessa visão judaico, né, e colocá-lo mais como uma questão mais europeu. Por isso que gerou isso. Mas quando nós falamos de Jesus, a gente precisa entender um detalhe interessante. Como você me questionou isso, eu acho muito interessante, porque o assunto central de toda a Bíblia é Jesus, né? É o Cristo, é o Messias, dividido em duas etapas. No Antigo Testamento, todas as profecias acerca dele é que ele viria, né, para resolver o problema da humanidade e que Israel entendeu como um problema geopolítico, ok? Um problema de cunho econômico, político, uma vez que eles estão vivendo algumas inserções de nações externas. Israel viveu isso muito ao longo da sua vida e agora, no cenário de Jesus, é com o Império Romano. Né, eles têm que pagar tributos ao Império Romano, toda aquela história que a gente conhece lendo os evangelhos, e Jesus, inclusive, teve um dos seus discípulos que tornou um apóstolo mais tarde, que é o Mateus, que ele foi, inclusive, da coletoria, cobrador de impostos do Império Romano para Israel e como um inimigo do Estado, vamos dizer assim, porque ele era judeu e cobrava impostos para o Império Romano. E Jesus, no entanto, ele vem no Novo Testamento como uma resposta do Antigo, das promessas feitas que veriam o Messias. Porém, ele veio para solucionar o problema na sua raiz, na sua gênesis, que era o problema do homem estar desconectado do seu Criador, a criatura longe do Criador. Essa é a questão, né? E Jesus vem com uma mensagem justamente mais ou menos o que hoje nós estamos fazendo aqui, o que o programa faz, abrindo espaço para que as pessoas falem a respeito da espiritualidade. Porque a religião da época, ela era uma ideia de um Deus juiz, julgador, um Deus que condenava as pessoas. Essa era a ideia, o contexto. Posto que Jesus, quando veio trazendo um Deus que amava o pecador, e Jesus esteve próximo a essas pessoas, os excluídos da sociedade, trouxe uma vertente de ele não é de Deus. Tanto que ele recebeu essa palavra, olha, ele prega, ele expulsa os demônios
por Beelzebu, pelo príncipe dos demônios. Ele é um beberrão, né? Então Jesus ele recebeu muitos ataques ali por conta dele vir com uma mensagem diferente do que os religiosos da época ministravam. Mais ou menos o que acontece nos dias atuais. Qualquer pessoa que tiver uma visão que difere do que vamos dizer assim, esse governo religioso que se estabeleceu, qualquer pessoa que traga uma mensagem nova vai ser primeiramente visto como um rebelde. Né? Esse é o contexto. Mas, na verdade, Jesus ele ficou muito tempo oculto em Deus. No processo da criação, antes de iniciar o projeto da criação, Deus precisa traçar um plano de ação. Ele vai fazer uma viagem. Existem duas eternidades, a eternidade passada e a eternidade futura. Ele vai precisar viajar entre Alfa e Ômega, ele vai precisar ver tudo e voltar, depois de ter enxergado tudo isso, começar os atos criacionistas. E ele vê então a criação dos anjos, as quedas dos seres angelicais, ele vê a criação dos homens, a queda do homem, a degradação da raça humana, e ele precisa começar com a solução. Porque qual a ideia que a gente tem? Que Jesus ele foi uma resposta dada ao caos. E ele não foi uma resposta dada ao caos, ele foi uma resposta antes do caos. Porque ele é o primeiro ser a ser criado. Né? O corpo de Cristo, o místico de Cristo, ele é o primeiro a ser criado. Por isso o texto bíblico vai dizer assim, ele é o princípio da criação. Mas ele ficou oculto em Deus. Então, para os anjos, ele é como se fosse outro anjo. Os anjos o enxergavam como anjo, e um anjo de guerra, que estava à frente dos exércitos dos céus. Né? As hierarquias celestes distribuídas em 3 categorias. A primeira categoria, como anjos, arcanjos, querubins, serafins, que cuidavam do trono ou trabalhavam exclusivamente para o trono. Depois nós tínhamos a segunda categoria, principados, potestades, hostes e domínios, que eles atuavam na região celeste, ou seja, no segundo céu. Né? Este primeiro atuava no terceiro céu, chamado de um lugar que era tido como norte, o lugar mais alto dos céus, terceiro céu, o céu de Deus. Né? E essa segunda categoria atuava no segundo céu, nas regiões dos planetas. E Heilel Ben-Shahar, ou Lúcifer, que na Vulgata Latina foi traduzida como Lúcifer, esse anjo, Heilel, ele tinha o sacerdócio dos anjos. E ele tinha a missão de estabelecer templos pela vastidão do universo. Agora veja, se estão sendo feitos templos nos planetas, nas constelações, se está sendo nessa região construindo templos, estabelecendo, tem que ter mais alguém além de nós. Então, quando olhamos para isso, vamos ver quem era Jesus nesse período todo, escondido em Deus como uma solução para o amanhã. E como os anjos o enxergavam? Como o Senhor dos exércitos, aquele que governava todos os exércitos. Compreende? Então, quando a gente olha para os anjos, é completamente diferente do que foi pintado. Eu estou falando isso olhando para a Bíblia. Quando você enxerga na Bíblia isso, e quando Jesus veio, quando Jesus teve a sua encarnação, a gente vai encontrar várias vezes a Bíblia, você deve ter notado, Jesus Cristo. Cristo não é sobrenome. Cristo era o que ele de fato era. Então Cristo é a divindade do homem Jesus. E Jesus é a humanidade do Deus que precisava encarnar. Ok? Quando a gente lê Jesus Cristo, o assunto está do homem para Deus. Ele vai de baixo para cima. Quando você lê Cristo Jesus, porque esse nome vai ficar sendo invertido constantemente no Novo Testamento. Ora Jesus Cristo, ora Cristo Jesus. Toda vez que fala sobre Jesus Cristo, é do homem para Deus. É do humano para o divino. É do terreno para o celestial. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Quando o assunto vira e fala Cristo Jesus, é de alto a baixo. É do divino para o humano, é do céu para a terra. Então, nós olhamos isso de uma forma muito clara ao longo da Bíblia. E para finalizar acerca de Jesus, a gente compreende a magnitude do sofrimento de Jesus, a sua paixão. Nós saímos agora recente da Páscoa, que vai ressaltar a paixão. Na sua paixão, ele foi ferido em 3 instâncias, assim como na tentação ele é tentado em 3 instâncias, no físico, as pedras transformando em pães, na sua alma e no seu espírito.
na sua paixão também. Além do ferimento físico, através ali de todo o processo, né, de dor envolvendo as chicotadas, a cruz pelo caminho, a crucificação em si, mas ele também foi ferido na alma e no espírito. Na alma, ele é ferido quando, naquela noite em questão, de quinta-feira da última ceia, a casa em Nazaré, onde era a atual casa de Maria, ele morava então agora em Nazaré com Maria, ela é destruída para que a madeira da cruz de Cristo fosse exposta. Não é? Porque a cruz não era para Barrabás, a cruz era para Cristo, o único que poderia carregar o pecado de toda a humanidade através de uma cruz que ele mesmo deveria ter feito. Porque o sacerdote, em toda a cultura judaico-cristã, é o sacerdote que prepara o altar do holocausto, do sacrifício. Então ali nós temos um sacrifício perfeito, onde Deus é o sacerdote, ok? Que vai preparar então esse altar. Deus é o sacrifício, o cordeiro expiatório, e Deus é quem vai receber o sacrifício. Então, é tudo proveniente de Deus. Ele é o sacerdote, ele é o sacrifício, e ele mesmo vai receber este sacrifício. Então, este altar para o sacrifício, que é a cruz, né? Sendo Cristo, o Jesus que morre na cruz, o sacrifício, a cruz é o altar. Ele tinha que preparar. Daí ele nasceu de uma linhagem onde José é carpinteiro. É ele que vai trabalhar a madeira daquela cruz, e para que num tempo específico aquela madeira não fosse usada para mais nada, ela vai compor a viga central, a comunheira da casa. Ela vai sustentar o telhado. E ela vai ficar aguardando o tempo do exato momento de 3 anos de ministério terreno, onde ele deveria ser morto, crucificado sobre aquela madeira que ele mesmo preparou. Então, nós vemos que ele é condenado pelos judeus, porém a condenação ela não é romana e nem judaica. Ela é sírio-fenícia, ela é, na verdade, medo-persa. Né? Porque quem deu essa sentença foi um rei chamado Ciro. E lá em Esdras, no capítulo 6, a gente vai encontrar essa história e veja, é uma história dos evangelhos. Mas você só vai ver a madeira da cruz de Cristo quando você vai para Esdras, que está no Antigo Testamento, antes do livro de Salmos. Ou seja, se você não fizer essa conexão, você não consegue compreender. Porque Jesus, morrendo pelas mãos dos judeus, morre em uma crucificação. E o texto lá está bem claro que diz assim, olha, todo homem que se levantar contra o templo, por ação ou palavra, uma viga central da sua casa seja removida, e seja ele levantado e pendurado nela. E da sua casa se faça um monturo, ou seja, um monte de entulho, porque era essa ideia que se passava aos traidores da pátria na época. Olha, vai ser feito assim também com você. Então, ele não tinha mais casa. Por isso, quando ele está na cruz, no Evangelho de João, o texto diz assim, e olhando para Maria, sua mãe, e vendo também ali o discípulo a quem ele amava, disse para ela, mulher, eis aí teu filho. E olhando o discípulo, disse, eis aí tua mãe. Ponto final, e o texto continua. João 19, 25. O texto diz assim, e daquela hora em diante o discípulo a recebeu em sua casa. Ela não tinha mais casa, porque a viga central era a cruz onde Cristo estava pregado nela. Então, assim, ele foi afetado no físico, na alma e no espírito, quando no ato de quase de brado ali, de estar consumado, ele diz, Pai, por que me desamparaste? Até tu, né? Aqui no nosso português de hoje, né? Até você, poxa, até você, né? Virou as costas para mim. Então o sofrimento dele na sua paixão foi muito maior do que muitas vezes a gente olha.